Vocês sabem que quem faz política por vocação tem, nesses gestos que nós vimos aqui hoje, a premiação do resultado do teu trabalho. Ninguém consegue fazer as coisas que não conhece se não tentar. Essa questão da política odontológica, quando eu comecei a pensar, o pessoal da saúde não gostava muito dessa coisa de tratar dente das pessoas. Era triste, mas eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e no convênio que a gente fazia de saúde para tratar da saúde dos trabalhadores, não entrava a questão odontológica. Não entrava, como se a boca não fosse uma questão de saúde. Todo o corpo humano é tratado como uma questão de saúde pública, a boca não. E eu ficava indignado, porque eu andava muito pelo Brasil, e a coisa mais corriqueira, por N motivos, pela qualidade da comida, pela qualidade da água, pela falta de oportunidade de ter aprendido a tratar o dente. A coisa que a gente mais viu era meninas e meninos, jovens, não querendo sorrir, porque tinha uma janela na boca, não tinha dente. E eu resolvi criar um programa chamado Brasil Sorridente, que era para levar ao povo mais humilde o direito de tratar dos dentes. Eu tenho uma história fantástica que eu recebi o pessoal de Sem Terra, do Porto de Suape, em Pernambuco, e estava numa mesa com o então governador Eduardo Campos, de um grupo de trabalhadores, e a pessoa do meu gabinete começou a servir castanha de caju. E esse companheiro não pegava nenhuma, todo mundo comia, ele não comia. E eu perguntei, escuta aqui, você não vai comer a castanha? Eu não posso, eu não tenho dente. O Eduardo Campos estava do lado dele. E eu falei, ô governador, você não tem o Brasil Sorridente em Pernambuco? Tem. E por que esse rapaz está sem dente? Por que não tem alguém para cuidar dele? Bom, o dado concreto é que o Eduardo Campos depois levou esse rapaz no centro do Brasil Sorridente e, passados uns 2, 3 meses, esse rapaz voltou com o mesmo movimento ao palácio. E ele estava com os dentes novos. E ele falou, presidente, cadê a castanha? Cadê o amendoim? Que agora eu vou comer. E comeu até se fartar e depois falou, já que o senhor me deu os dentes, eu agora quero um carrinho para trabalhar. Eu falei, o carrinho não é comigo. Assim surgiu a história do Brasil Sorridente. Ou seja, evitar que nesse país apareça político que já esteve aqui há 30 anos atrás. Muitos políticos desse país iam para os comícios, levavam cesta de dentaduras, e ficava mandando os pobres experimentar para saber qual é que cabia na boca deles, sem nenhum critério. E as pessoas achavam que aquilo era uma dádiva de Deus, porque tinha ganhado uma dentadura, quando na verdade ele tinha ganhado um desrespeito total ao direito principal da cidadania. Bem, a outra coisa importante, que eu estava vendo o Eduardo falar e eu queria chamar a atenção de vocês. Esse hospital estava na situação. A pergunta é assim, quantas greves houve aqui dos sindicalistas para melhorar a qualidade do hospital? Quantas? Eu sei que ameaçaram a fazer greve quando a Nízia me comunicou que a gente ia fazer intervenção aqui para melhorar. E eu disse para a Nízia, se quiserem fazer greve, faça, que eu vou no Rio de Janeiro discutir com eles. Eu quero saber por que eles não fizeram greve quando o hospital estava deteriorado e querem fazer greve quando a gente quer melhorar o hospital. E o hospital está pronto. Porque é inacreditável. É inacreditável a falta de respeito com o povo. É inacreditável que as pessoas não se dêem conta que o hospital de qualidade, quem é o beneficiário é o povo. E como é que não houve denúncias e mais denúncias, denúncias e mais denúncias do desmantelo do hospital como esse?
Como é que nunca chegou para mim a denúncia de que a cozinha estava há 10 anos sem funcionar? Por que nunca chegou para mim a denúncia de que os picaretas que administravam cobravam pedágio dos funcionários para estacionar o carro? Por que nunca chegou essa denúncia? E quando a gente tenta modernizar o hospital, o pessoal quer fazer greve. É porque, na verdade, Sandrão, você que sabe que eu te considero um grande sindicalista, eu não sei se era o sindicalista de verdade ou era o miliciano que defendeu aquele que administrava o hospital. Não sei. A história vai provar. Então é importante que a gente seja muito verdadeiro. Não dá para a gente deixar o povo no segundo plano e a gente atender os interesses corporativos das pessoas sem que esteja na conta a prestação de serviço ao povo. É o povo que tem que ser respeitado e tratado. Então isso aqui vai funcionar. Eu espero que a gente aprenda uma lição. O Brasil elegeu um presidente da República que jamais deveria ter eleito, por ele ser blefador, por ele ser mentiroso, por ele ser agressor, por ele ofender as pessoas. Ele ofendia a mulher, ofendia negro, ofendia gordo, ofendia indígena, ofendia a dignidade desse país, contando as mais imbecilidades do mundo. E nós muitas vezes ficamos quietos. Muitas vezes nós nos acovardamos. Muitas vezes a gente não reagiu. E eu acho que está na hora de vocês compreenderem que país vocês desejam construir. Que país? Se é o país da fake news, se é o país da mentira, se é o país das agressões, ou é o país da decência, da dignidade, do caráter, da moral e da prestação de serviço e respeito ao povo brasileiro. Essa é uma coisa que nós temos que definir daqui para frente. Outra coisa que o Eduardo falou que me deixou preocupado, Eduardo, a questão do GPix. Ozepix. Essa questão é delicada. É delicada. Veja, a gente não pode tirar do médico a obrigação do médico orientar corretamente as pessoas. Primeiro, qualidade da comida. Nós somos obrigados a orientar as pessoas que eles têm que comer comida saudável. Você não pode dar de presente uma injeção para as pessoas emagrecerem se a pessoa quer comer 4 rabadas por dia, 3 feijoadas, comer 1 quilo de torresmo. Se o médico não orientar... Hein? Se o médico não orientar corretamente, nós vamos ter problema, tá? Então, o remédio não é um prêmio para quem é relaxado. O remédio tem que ser dado para as pessoas que, por necessidade de saúde, não conseguem emagrecer. Mas o médico tem que dar a receita ensinando a andar. Por que as pessoas não andam meia hora todo dia? Por que não caminham? Por que não faz ginástica? As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. Andar. O cara vai comprar pão, vai de carro. O cara vai na farmácia, vai de carro. O cara, sabe, anda um pouco. Ele tem que aprender que andar faz bem. Andar. O Sandrão vai começar a andar agora, porque eu vou puxar o Sandrão. Então é o seguinte, gente, nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência. Sabe, agora que tem o mais especialista. Essa mulher é a que sabe da minha obsessão pelo mais especialista. Não era um programa de governo, era obsessão. A obsessão porque as pessoas não tinham acesso à segunda consulta nesse país. Antigamente, as pessoas iam no médico, o médico fazia o diagnóstico, dava o remédio, a pessoa voltava para casa, colocava a receita embaixo do travesseiro, ou colocava no criado ali, no, como é que chama agora? Não é no criado, na banca. Na mesa, a gente chamava de criado mudo, hoje é proibido falar criado mudo, então, na mesa de cabeceira, ou colocava dentro de um copo, e as pessoas morriam, Sandrão, morriam sem dinheiro para comprar o remédio. Isso era corriqueiro no Brasil.
Nós, então, criamos o Farmácia Popular para dar remédio de graça para o povo. 41 remédios de uso contínuo a gente dá de graça para o povo brasileiro não morrer mais por falta de remédio. Mais ainda, eu fui com o Padilha esta semana inaugurar uma fábrica. Uma fábrica que a gente dá, só para ter ideia, um remédio que tem 2 seringas, 12 mil reais, a gente dá de graça para o povo brasileiro. Nos Estados Unidos é vendido a preço de ouro, nós damos de graça. Olha, por que nós damos de graça? Não é o governo que dá. Quem dá é o próprio povo, que paga imposto nesse país e que a gente utiliza o imposto dele para devolver para ele alguma coisa. Então nós resolvemos o problema do remédio, mas tinha o problema da consulta. O Eduardo Paes vai no médico, começa a falar: rapaz, você está magro, você está com anemia, você precisa procurar um especialista. Aí ele vai procurar o especialista. Sabe o que acontece? A menina marca para 10 meses depois. Não é isso? 10 meses, 11 meses, 12 meses. Aí ele vai no cardiologista. Aí o cardiologista fala: puxa vida, você tem que fazer uma, como é que chama? Angiorressonância. Angiorressonância. Aí o cara vai lá para a secretária: secretária, eu tenho que fazer uma angiorressonância. Aí ele vai lá no papelzinho: minha filha, só daqui 12 meses. Então a pessoa já teve 11 esperando o especialista, 12 esperando a máquina, são 21 meses. Se Deus quiser, ela vive, se não quiser, ela morre. Então nós, o mais especialista, era a necessidade de urgente a gente permitir que a pessoa vá no médico, faça a primeira consulta, faça a segunda, faça a terceira e faça os exames que tiver que fazer e depois fazer a cirurgia. Quanto tempo hoje uma pessoa espera para fazer uma cirurgia se tiver com câncer? Do câncer? É. Do câncer tem que ter no máximo 60 dias, presidente. Agora no máximo 60 dias. Eu quero saber que lugar do mundo. Eu quero saber se o Trump pode dizer para o povo brasileiro, para o povo americano, o que eu estou dizendo para vocês. O tratamento de câncer agora tem prazo de validade. Descobriu, tratou, operou. E tudo de graça pelo SUS. Minha água, Moraes. Bem, então o mais especialista é para isso. É para a gente não permitir que as pessoas fiquem na fila a vida inteira. Quantas pessoas você encontra, mesmo um deputado, às vezes eu encontro: meu pai está esperando uma vaga no hospital. Meu pai está esperando. Ninguém que está para operar tem que esperar. Nós temos que encontrar um jeito de tratar das pessoas com rapidez. Com muita rapidez. Eu falo muito do Sandrão, porque o Sandrão tem uma história na minha vida. O Sandrão, aquele menino ali, na campanha de 2002, ele era famoso mata-mosquito, que tentaram acabar com a sua categoria. Que tentaram acabar, a gente reconstruiu. Mas o Sandrão ficou famoso porque o Serra era meu adversário. E aqui no Rio de Janeiro, caiu uma bolinha de papel na cabeça do Serra, eles inventaram que era uma pedra. Levaram o Serra para internar. Você sabe que eu cheguei a pensar, aí na clínica que o Serra foi, para descobrir a mentira que eles contaram para a imprensa. Foi uma bolinha de papel. Sabe, que meu amigo Sandrão e a turma dele alertou para o Serra: não acabe com o mata-mosquito e não acabe com a saúde. E por isso eu ganhei as eleições. Mas antes eles andavam com o negócio, aquele negócio que era um desenho de um pernilongo, de um mosquito, batendo na cabeça das pessoas. E eu acho, Sandrão, que as pessoas aprenderam uma lição. Ao invés da gente acabar com o mata-mosquito, nós temos que acabar com o mosquito. E aí a função de vocês é muito importante para a gente não permitir, sabe, que a gente não cuide bem do nosso povo. Para terminar, eu queria dizer o seguinte, gente. Eu tenho orgulho de dizer, em qualquer lugar do mundo que eu for, aqui dentro, se o Rio de Janeiro é o Brasil dele, o mundo é o meu Brasil. E eu posso te dizer, prefeito, futuro prefeito, obrigado. Eu duvido que tenha um presidente da República que já colocou mais dinheiro nas prefeituras
e mais dinheiro nos estados do que eu fiz. E a Dilma fez, duvido. Você pode pegar o histórico. Você pode estudar aqui da história do Rio de Janeiro quais o dinheiro que os presidentes colocaram. Eu tenho certeza que fomos nós, Padilha. Se você quiser um presidente municipalista, somos nós. Uma presidente é a Dilma Rousseff. Se você quiser um governo que ajudou o Estado, fomos nós. Eu duvido que em algum momento da história alguém colocou a quantidade de dinheiro no Rio de Janeiro que nós colocamos. E nós não colocamos porque eu gosto do Eduardo Paes, não, nós estamos colocando o dinheiro porque o povo do Rio de Janeiro foi abandonado depois que tiraram a capital do Rio de Janeiro. Você não pode ter o Estado e a cidade que é referência do Brasil no exterior aparecendo na imprensa brasileira apenas as páginas dizendo do crime, do miliciano, da cocaína, da droga, da matança. Esse Estado tem 1 milhão de coisas bonitas para mostrar para o povo brasileiro, a partir do seu povo. E é isso que a gente tem que fazer. Então vocês se lembrem que esse ano tem eleição para governador do Estado. E vocês não se esqueçam que esse Estado tem 6 ex-governadores presos. Não se esqueçam, alguma coisa está errada. Vamos supor que um era inocente. Tudo bem, um é inocente. Vamos supor 2 eram inocentes. Até 3 podia ser gente. Mas 6, porra. Algo está errado aqui nesse Estado. Se vocês não pensarem nisso, quem vai pensar? O ato de escolher um prefeito e um governador é um ato como se vocês estivessem escolhendo alguém para batizar o filho ou a filha de vocês. Vocês vão indicar um bandido para ser padrinho? Você vai chamar um bandido para ser seu compadre, sua comadre? Não vai. Pense nisso. Porque o Rio de Janeiro merece uma chance. E quem tem que dar chance ao Rio de Janeiro é o povo do Rio de Janeiro. Por isso, Dudu, você que está deixando a prefeitura, parabéns pelo trabalho que você fez. Espero que você tenha boa sorte nas aventuras que você pretende fazer daqui para frente. Um abraço, querido. E a você, futuro prefeito, pode ter certeza que da parte do governo federal você terá o mesmo tratamento respeitoso e afetuoso que nós damos ao Eduardo Paes desde que ele virou prefeito dessa cidade. Portanto, gente, que a saúde do Rio de Janeiro melhore. E eu hoje, vocês imaginam o meu grau de felicidade. Ontem, eu recebo um telefonema da Janja, eu já estava dormindo, ela estava em Nova York, e ela falou para mim: meu amor, levanta amanhã, muito otimista, que o teu dia vai ser muito bom. E ela só ia voltar sábado. Então, meu dia vai ser bom, porque ela chegou. Vamos para casa, meu amor, vamos. Gente, nós ainda vamos hoje fazer uma coisa aqui. Nós estamos com uma empresa chinesa que vai anunciar o centro de pesquisa aqui no estado do Rio de Janeiro, para gerar mais tecnologia, para gerar mais emprego e gerar mais soberania para o nosso país. Tá? E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não. Sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Gente, um abraço, obrigado, Daniel. Querido, olha, que Deus te abençoe, que você continue fazendo o trabalho que você faz aqui, sabe? E ter orgulho, porque cada vez que uma pessoa dessa entrar aqui e sair vivo, ele vai saber que é o pessoal da saúde que está tratando. E essa menina aqui, durante os 2 anos da Covid, não foram poucas as vezes que ela aparecia na televisão
5 vezes por dia. Sabe, no momento em que o Brasil teve os piores ministros da saúde da história do Brasil. Os piores. Acho que não houve um momento no Brasil que a gente teve uma trinca de ministros tão incompetente e ineficaz. Os piores, e às vezes, não tinha nenhum. E também o pior presidente, o pior ministro e o pior governador. E o governador? Então, gente, olha, é o seguinte, depende de nós. Depende de nós. Se a gente quiser, eu tenho falado para o Eduardo, a gente tem chance de recuperar o Rio de Janeiro. Mas para recuperar o Rio de Janeiro, tem que ter alguém sério eleito governador aqui nesse estado. No mais, um abraço, gente. Um abraço e até outro dia. Bom, vamos encerrar a placa. Nesse momento, convidamos a todos e todas para encerrar a placa, todos nós, autoridades, para encerrar a placa de inauguração. Rafael, vem cá para você fazer aquele panfleto ao lado do ministro. Cabe, né? Vem, bandeira. Está oficialmente inaugurado o novo Hospital Federal do Andaraí, sob gestão municipal. Obrigado a todos que atenderam a essa cerimônia.